Capítulo 4, Reservatório de petróleo, propriedades das rochas de reservatório. Neste capítulo serão apresentados dois aspectos importantes como parte das propriedades das rochas de reservatório. Estes conceitos são a porosidade e a permeabilidade de uma rocha de reservatório. Para um melhor entendimento da porosidade, será necessário conhecer alguns aspectos como a definição da porosidade, os tipos de porosidade, a classificação da porosidade, os métodos mais comuns para determinar a porosidade, a saturação de uma rocha de reservatório, entre outros aspectos. Dentro das características fundamentais das rochas de um reservatório, a porosidade e a permeabilidade são propriedades que definem os aspectos mais relevantes que devem ser conhecidos de uma rocha de reservatório. A porosidade é uma medida da capacidade de armazenamento da rocha e a permeabilidade é uma medida da capacidade de fluxo da rocha. A capacidade de armazenamento nos diz quanto de recursos podem ser contidos na rocha e a capacidade de fluxo nos diz o quão rápido podemos produzir o recurso. Na figura podemos observar o esquema de várias configurações de uma rocha e podemos ver do lado esquerdo que uma rocha que é formada por um conjunto de grãos consolidados, quando não apresenta poros, não irá apresentar permeabilidade. No meio, podemos ver que quando a rocha apresenta poros, não necessariamente apresentará permeabilidade, ou seja, a capacidade de um fluido escoar através do meio poroso. Já no lado direito da figura, vemos que a configuração da rocha apresenta poros interconectados e, consequentemente, a capacidade de um fluido escoar através dos espaços vazios. Isso é conhecido como permeabilidade. Para entender o significado da porosidade, primeiro temos que entender que as rochas do reservatório de petróleo não são compactas e consolidadas, ou seja, os pequenos grãos do qual elas estão formadas apresentam espaços vazios entre eles. Esses espaços vazios são chamados de poros. O arenito, por exemplo, é basicamente o resultado de grãos de areia de tamanhos variados se juntando como parte do processo de deposição e formando a rocha arenítica consolidada, com espaços abertos restantes entre os grãos. Portanto, mesmo que uma rocha de reservatório pareça sólida a olho nu, vista ao microscópio, revela a existência de pequenas aberturas na rocha. A maioria das rochas sedimentares tem diâmetros de grão na faixa de 0,05 a 0,25 milímetros, resultando em raios médios dos espaços vazios ou poros entre 20 e 200 micrômetros. Os poros em rochas de reservatórios são ocupados por fluidos como óleo, gás e água, como se fosse uma esponja. A porosidade é uma característica volumétrica. Dessa forma, precisamos analisar a rocha como um bloco com altura, largura e profundidade, se considerarmos um cubo de tamanho considerável, ao qual chamamos de buque. A capacidade de armazenar fluidos entre os espaços vazios pode ser maior ou menor dependendo de vários fatores, como por exemplo o tamanho do grão. Essa capacidade particular de armazenamento de rochas reservatório dentro dos seus poros é chamada de porosidade. Quanto mais poroso for um material de rocha de reservatório, maior será a quantidade de espaço aberto ou vazios que ele contém. Portanto, maior a capacidade de armazenar fluidos de reservatório de petróleo. Do ponto de vista da engenharia de reservatórios, a porosidade é provavelmente uma das propriedades mais importantes da rocha reservatório. Matematicamente, a definição específica de porosidade é a razão entre o volume de poros, ou espaço vazio, em uma rocha de reservatório, e o volume total, o volume do buque, e pode ser expressa em fração ou em percentagem. O volume de poros refere-se basicamente à soma ou volume combinado de todos os espaços porosos em uma determinada rocha reservatório. Esta propriedade significativa da rocha de reservatório é designada por φ e terá valores entre 0 a 1, quando for expressa matematicamente pela razão φ igual ao volume do poro sobre o volume total ou volume do buque.
A porosidade de uma rocha não é necessariamente uniforme, ou seja, os poros não estão regularmente distribuídos por toda a rocha e com tamanhos semelhantes. Podemos observar na imagem que duas amostras de rocha A podem apresentar a mesma porosidade, mas a distribuição dos seus poros pode ser completamente diferente. Enquanto que na primeira amostra os poros estão mais distribuídos, na segunda estes se concentram em uma região da amostra. Um comportamento semelhante pode ser observado nas amostras B e C, só que nestes casos, o aumento da porosidade e a maior distribuição dos poros favorece um aumento no valor da porosidade também. Sabemos que a expressão matemática da porosidade é dada pela relação entre o volume dos poros e o volume total da amostra de uma rocha ou o volume do buque. O volume do buque, se considerarmos uma amostra com geometria regular ou quase perfeita, é dada pela área vezes a altura. Mas uma análise mais detalhada do volume do buque, caso seja possível termos uma amostra com geometria bem definida, seria a soma entre o volume dos grãos da rocha mais o volume dos poros. Esta última relação é a mais precisa para casos em que a geometria da amostra de rocha de reservatório não seja um cubo perfeito ou um cilindro perfeito. Além disso, os valores da porosidade geralmente encontrados em formações de óleo e gás estão na faixa de 0,15 e 0,25 quando expressados em termos de fração, ou 15 a 25% quando expressados em percentagem. A consideração do fato de que as rochas reservatório foram formadas pela deposição de sedimentos em tempos geológicos passados dá origem a três diferentes tipos de poros, ou espaços vazios. Alguns espaços vazios que se desenvolveram foram interligados com outros espaços vazios, formando uma rede. Alguns estavam ligados a outros espaços vazios, mas com um beco sem saída ou poro sem saída. Alguns poros ficaram completamente isolados ou fechados de outros espaços vazios por causa da cimentação. Quase todo meio poroso ou rocha reservatório tem três tipos básicos de poros: poros interconectados, poros sem saída e poros isolados ou fechados, como pode ser visto no esquema. Com base nesses três diferentes tipos de poros, teremos três tipos de porosidades: a porosidade total ou absoluta, a porosidade efetiva e a porosidade não efetiva. A porosidade total ou absoluta é a razão entre o espaço vazio total na rocha reservatório e o volume total ou volume do buque. Entretanto, o volume total dos poros seria o volume dos poros interconectados, mais os poros sem saída e mais os poros isolados. Por esse motivo, uma rocha reservatório pode ter uma porosidade total muito alta e nenhuma condutividade dos fluidos dentro dos poros devido à falta de interconectividade. Como resultado, os fluidos do reservatório de petróleo podem permanecer presos dentro dos espaços porosos isolados e, portanto, imóveis ou irrecuperáveis. A porosidade efetiva é definida como a razão entre o volume de poros interconectados mais os poros sem saída e o volume total ou volume do buque. Esta porosidade efetiva é a mais significativa, pois é usada em todos os cálculos porque representa o espaço poroso ocupado por fluidos de hidrocarbonetos recuperáveis. Apesar disso, existem evidências que em amostras de rochas reservatório de calcário, cerca de 20% do volume dos poros eram os poros sem saída. É importante reconhecer que, embora os poros sem saída não sejam poros de fluxo, ou seja, eles não podem ser lavados, eles ainda podem produzir fluidos em reservatório por esgotamento de pressão ou expansão de gás. Finalmente, temos a porosidade não efetiva, que é definida como a razão entre o volume de poros isolados ou completamente desconectados e o volume total ou volume do buque. Os poros fechados ou isolados ou completamente desconectados não são eficazes na produção de qualquer fluido de reservatório, seja óleo ou gás, devido a seu isolamento. Para explicar os diversos tipos de poros, podemos dizer que num material pouco ou moderadamente bem cimentado,
A porosidade total é aproximadamente igual à porosidade efetiva. Entretanto, para materiais altamente cimentados, podem ocorrer diferenças significativas entre a porosidade total e a efetiva, pois o alto grau de cimentação pode isolar ou desconectar completamente alguns poros. Muitos fatores afetam a porosidade das rochas reservatório, como o tamanho do grão, o formato do grão, a classificação, teor de argila, compactação e cimentação. Para entender o efeito do tamanho do grão na porosidade, podemos inicialmente considerar grãos com formato esférico arranjados de forma cúbica e com diferente tamanho. Aparentemente, pode-se observar que quando as partículas ou grãos têm tamanho menor, o espaço entre os grãos também será menor. Outra forma de enxergar o efeito do tamanho do grão é através da forma como os grãos podem estar arranjados na rocha, considerando que tenham o mesmo tamanho. Vamos primeiro considerar um sistema de sedimentos formado por grãos bem arredondados, que são empacotados em um arranjo cúbico, o arranjo menos compacto, conforme mostrado no slide. Isto resulta em uma porosidade de 47,64%. Por outro lado, o empacotamento romboédrico, o arranjo mais compacto, conforme mostrado do lado direito, produz uma porosidade de 25,96%. Neste caso, estas porosidades teóricas podem ser calculadas simplesmente usando a geometria dos dois sistemas diferentes. Entretanto, isso deixa em evidência uma característica muito interessante, ou seja, se um grupo de grãos de diâmetro uniforme e um grupo de grãos pequenos de diâmetro uniforme forem empacotados da mesma maneira em um volume fixo, então os dois arranjos terão a mesma porosidade. Portanto, a porosidade para tal sistema teórico ou hipotético é independente do tamanho do grão. No entanto, se grãos relativamente menores são misturados entre os grãos de qualquer sistema, o espaço poroso ou a porosidade efetiva é reduzida. Esse tipo de fator que influencia na porosidade é a classificação dos graus do sedimento. Quando falamos do formato do grão, estamos falando de duas características, o arredondamento e a esfericidade. O primeiro trata sobre rugosidade ou imperfeições, angulamento na superfície do grão, e o segundo trata sobre quão esférico pode ser o grão. Isso pode ser observado na figura, onde temos exemplos de grãos com formatos que vão desde baixo arredondamento, isto é, com irregularidades na superfície, até grãos mais lisos ou arredondados, sem essas irregularidades. Neste caso, a porosidade aumenta no sentido dos grãos com menor arredondamento. Se por outro lado observamos a esfericidade, que é a característica de um grão se aproximar mais com uma esfera, tendo seu caso oposto ser um formato mais alongado, podemos observar que quanto mais esférico é o grão de um sedimento, maior a porosidade, concluindo que sedimentos formados por grãos pouco arredondados e esféricos apresentam maior porosidade. Quanto à classificação dos grãos do sedimento, podemos dizer que um material é considerado muito bem classificado quando está formado por grãos de tamanhos e formatos semelhantes. A presença de grãos com morfologias e tamanhos diferentes torna o sedimento menos classificado. O caso extremo de um sedimento pouco classificado pode ser observado na imagem à direita, onde temos grãos grandes junto com grãos de tamanho muito menor. Estes últimos preenchem os espaços entre os grãos maiores, tornando o sedimento pouco poroso. Concluímos que quanto mais classificado estejam os grãos de um sedimento, maior será sua porosidade. A porosidade das rochas reservatório pode ser determinada essencialmente por dois métodos diferentes: análise de testemunho de rotina, que são medições em laboratório de amostras cilíndricas de rocha, e técnicas de perfilagem de poço. Entre esses dois métodos, a análise de testemunho de rotina é o método mais comum usado na determinação da porosidade de rochas reservatórios. Amostras de rochas usadas em medições de porosidade são chamadas de plugs de núcleo. As técnicas de perfilagem de poço são indiretas por natureza e geralmente a porosidade é medida in situ,
nas proximidades do poço, ou seja, amostras físicas reais de rocha reservatório não são testadas em laboratório como as análises de testemunho de rotina. A determinação da porosidade usando técnicas de perfilagem de poço não será discutida aqui. Aqui será abordado o método da análise de núcleo de rotina para a determinação da porosidade. Para isso precisamos considerar uma amostra de rocha reservatório. Esta amostra está formada basicamente de 3 volumes diferentes: volume do buque, volume de poros e volume de grão. Estes 3 volumes estão relacionados da seguinte forma: o volume do buque é igual ao volume de poros mais o volume do grão. Para a determinação da porosidade é necessário determinar apenas 2 dos 3 volumes. O método de análise de núcleo o que faz é determinar o volume do buque, o volume dos poros ou o volume dos grãos em amostras de rochas de reservatório secas e limpas. Para a medição do volume do buque, as amostras de rocha, chamadas de testemunho, que são tampões cilíndricos, permitem que possa ser determinar seu volume através das suas dimensões, como por exemplo, comprimento e diâmetro. Nesse caso, o volume do buque seria igual a π sobre 4 vezes diâmetro ao quadrado vezes L, o comprimento. Este é o método mais fácil e simples para determinar o volume do buque de uma amostra de rocha reservatório. Quando a amostra não tem um formato regular, é preciso utilizar um procedimento baseado no princípio de Arquimedes. Na medição do volume dos poros, os métodos usados para determinar são baseados na extração de um fluido da amostra de rocha ou na reintrodução de um fluido nos espaços porosos da amostra de rocha. Além disso, os métodos que medem o volume dos poros, na verdade, determinam a porosidade efetiva, porque um fluido extraído ou introduzido nos poros da amostra de uma rocha sempre será de poros interconectados e sem saída. Também é importante mencionar que, como os espaços porosos nas rochas reservatórios são muito pequenos, entre 20 a 200 micrômetros, a determinação dos volumes dos poros nas amostras envolve a medição de volume de literalmente milhares de poros. Nos métodos de extração, a amostra de rocha, na maioria dos casos saturada com fluidos de reservatório nativo ou original, é submetida a um procedimento de extração que utiliza solventes adequados para recuperar os fluidos contidos nos espaços porosos. O volume total dos fluidos extraídos é determinado e isso em si representa teoricamente o volume dos poros. Esta técnica particular é de fato parte ou base da determinação da saturação de fluido de amostras de testemunho. O método de introdução de um fluido consiste em introduzir fluidos nos espaços porosos da amostra da rocha até a saturação dos poros. Depois é determinado o volume introduzido. Vários métodos são usados para a determinação do volume de poros de rocha reservatório. Estes métodos geralmente usam 3 tipos diferentes de fluidos: hélio, água, óleo sintético e mercúrio. A porosidade medida é, no entanto, uma porosidade efetiva, porque os fluidos saturantes penetram apenas nos espaços interconectados e sem saída dos poros. Embora o mercúrio tenha algumas vantagens distintas, seu uso em testes de laboratório é acompanhado pelos riscos à saúde associados e, além disso, a amostra de uma rocha torna-se inutilizável. Entre os métodos de determinação do volume de poros temos 3: o porosímetro de hélio, o método de saturação a vácuo e outros métodos baseados na saturação usando líquidos. O porosímetro de hélio é um método que usa o gás hélio na determinação da porosidade. Este método tem certas vantagens. O hélio é um gás inerte, limpo e não causa interações rocha-fluido indesejadas que podem afetar ou alterar a porosidade original. Além disso, as moléculas de hélio são pequenas e podem penetrar rapidamente nos pequenos poros. Também, as medições de porosidade podem ser concluídas em um curto período de tempo. Todos os porosímetros de hélio empregam os princípios da lei de Boyle para a determinação da porosidade de amostras de rocha, ou seja,
A pressão vezes o volume é igual a uma constante. O esquema apresenta os componentes de um porosímetro de hélio. Este aparelho consiste de duas câmaras ou células de igual volume chamadas câmara de referência e câmara de amostra. A câmara de referência tem um volume V1 na pressão inicial V1, que geralmente sempre é PSIG, e a câmara da amostra de rocha tem um volume desconhecido V2 e a pressão P2, normalmente atmosférica. O sistema é levado ao equilíbrio abrindo a válvula para a câmara da amostra. Desta forma se observa a pressão de equilíbrio e depois se determina o volume desconhecido V2. Para a determinação deste volume aplicamos a lei de Boyle, que permite a equalização das pressões para condições isotérmicas. Isso significa antes e depois da abertura da válvula para a câmara da amostra, conforme a seguinte equação. Pressão 1 vezes volume 1, mais a pressão 2 vezes volume 2 é igual à pressão no equilíbrio vezes o volume 1 mais o volume 2. Sendo o volume 1 conhecido, a pressão 1 e a pressão 2 conhecido e a pressão de equilíbrio conhecida, é possível determinar o volume 2. Por outro lado, sabemos que o volume do buque é dado pela seguinte equação. Volume do buque é igual ao volume dos poros mais o volume dos grãos. Deixando em evidência o volume dos grãos, teremos que o volume dos grãos é igual ao volume do buque menos o volume dos poros. O volume calculado V2 pode ser expresso também como volume 2 é igual ao volume 1 menos o volume dos grãos. Substituindo o volume dos grãos por volume do buque menos o volume do poro, temos volume 2 é igual ao volume 1 menos o volume do buque mais o volume dos poros. O volume dos poros fica sendo igual a volume 2 menos volume 1 mais volume do buque. Lembrando que a porosidade é dada pela razão entre o volume dos poros sobre o volume do buque, então podemos substituir o volume dos poros na equação de porosidade e calcular usando os valores de V2 e V1. A porosidade da amostra calculada pode ser multiplicada por 100 para relatar o valor em percentagem. O método de saturação a vácuo é de fato um dos métodos mais básicos para obter o volume de poros de uma amostra de rocha. Uma das vantagens é o fato de que os volumes de poros de várias amostras podem ser determinados em uma única etapa. O método usa um frasco de vácuo grande, que é preenchido com um líquido desgaseificado, geralmente água, no qual são colocadas amostras de rocha seca. Depois, assim que a evacuação do frasco de vácuo é iniciada, bolhas de ar são vistas no líquido, pois quando se inicia o vácuo, este líquido substitui o ar dentro dos espaços porosos das amostras de rocha. Quando as bolhas de ar desaparecem, se diz que a amostra de rocha foi saturada com o líquido, ou seja, a saturação está completa. E neste ponto se evacua o resto da água e se pesa a amostra de rocha. Dessa forma, a porosidade é calculada usando a equação φ igual ao peso da amostra úmida após saturação a vácuo, menos o peso da amostra seca antes da saturação a vácuo, sobre o volume do buque, vezes a densidade do fluido saturante, vezes 100. O tempo necessário para completar a saturação é diretamente proporcional ao tamanho da amostra e aos tamanhos dos poros. Este método simples pode funcionar bem para amostras pequenas e aquelas com espaços porosos razoavelmente grandes. Outros métodos de introdução de um líquido nos espaços porosos de uma amostra de rocha incluem saturação forçada por água ou óleo sintético. A amostra de rocha é mantida em um dispositivo especial chamado de suporte de núcleo ou testemunho. Depois, um determinado líquido é injetado através da amostra usando um mecanismo que empurra o êmbolo em um cilindro que contém o fluido a ser usado. Este método, como pode ser observado na figura, precisa de um aparato avançado chamado equipamento de inundação de núcleo ou aparelho de deslocamento. O balanço de volume, baseado na taxa de injeção e no tempo total entre o líquido injetado e o líquido produzido da amostra de rocha, pode dar uma indicação da saturação da amostra. Em alguns casos, a técnica de saturação a vácuo discutida pode ser usada como precursora desta técnica para acelerar o processo de saturação.
Após a conclusão da saturação, a porosidade da amostra é determinada. Agora vamos falar sobre a média da porosidade. Para falar sobre a média da porosidade, precisamos que os dados de porosidade que são medidos como parte da análise de testemunho de rotina são obtidos de amostras de plug de testemunho que, na verdade, representam uma fração muito pequena de toda a rocha do reservatório. Sabe-se que a porosidade do reservatório não é constante. Ela pode mudar em diferente profundidade ou ao longo do mesmo plano horizontal. Dessa forma, é importante ter um valor que represente melhor o valor da porosidade do reservatório. Portanto, as propriedades que são medidas como parte da análise de testemunho de rotina devem ser calculadas em média e aumentadas de escala de testemunho para escala de reservatório para seu uso nos cálculos de engenharia de reservatório e simulação de reservatório. Isso é feito empregando diferentes tipos de métodos de média. Se a rocha de reservatório mostra grandes variações na porosidade verticalmente, mas tem uma porosidade razoavelmente uniforme paralela aos planos de estratificação, a porosidade média aritmética ou a porosidade média ponderada pela espessura é usada para descrever a porosidade média do reservatório. Para seções de núcleo estratificado, a média ponderada de espessura é usada para obter a porosidade média. Devido às mudanças nas condições de sedimentação ou deposição, variações significativas na porosidade podem ser observadas em diferentes trechos do reservatório. Nesses casos, a porosidade média ponderada por área ou ponderada por volume é empregada para descrever a porosidade média das rochas de reservatório. As equações matemáticas utilizadas para calcular a média dos dados de porosidade são apresentadas no slide. A porosidade das rochas reservatório difere de um material para outro. Como foi visto anteriormente, a porosidade depende de vários fatores. Mais precisamente, o valor da porosidade depende em grande parte do arranjo geométrico das partículas no sedimento. Todos esses fatores variam substancialmente de formação para formação, o que resulta em uma ampla gama de porosidades de rocha. Portanto, considerando a complexidade das variáveis envolvidas, a porosidade não pode ser correlacionada a nenhuma propriedade específica, permitindo assim apenas uma certa faixa de porosidades para determinado tipo de rocha reservatório, como arenitos ou carbonatos. As porosidades em rochas reservatório geralmente variam de um mínimo de 5% ao máximo de 30%, sendo de 10 a 20% o mais comum. No entanto, porosidades tão altas quanto 48% foram relatadas em formações no Mar do Norte. As porosidades da maioria das formações de óleo e gás convencionais variam de 15 a 25%. As porosidades para uma variedade de meios são listadas na tabela, como pode ser observado nos slides. A partir das fotos de diferentes tipos de rocha, como as apresentadas no slide, podemos afirmar que a olho nu não é possível diferenciar qual rocha é mais ou menos porosa. No caso do calcário, podemos ver alguma diferença na textura da sua superfície, o que não indica que essa rocha é mais porosa. Por isso, a importância de determinar a porosidade de uma rocha reservatório pelos métodos antes mencionados. Para falarmos de saturação de uma rocha de reservatório, é necessário o entendimento de porosidade. Os espaços dos poros de rocha reservatório são ocupados por fases fluídas, que podem ser de óleo, água e gás. A fração do volume do poro que é ocupada por qualquer fase é chamada de saturação dessa fase. Por exemplo, SO, SW e SG são as saturações das fases óleo, água e gás, respectivamente. A saturação pode ser expressa como uma percentagem ou como uma fração. Na imagem apresentada, podemos observar que uma rocha de reservatório, que é formada pela consolidação de vários grãos, apresenta espaços entre os grãos que são preenchidos por fluidos. A fração que ocupa cada fluido entre estes espaços é conhecida como saturação. Dessa forma, a fórmula geral da saturação é definida como a razão entre o volume total do fluido sobre o volume do poro. Então, para o caso do óleo, a saturação do óleo é dada pela razão entre o volume do óleo sobre o volume do poro. Isso se repete para a água e para o gás. Somente esses três fluidos estão presentes numa rocha reservatório.
Para um reservatório com fases de óleo, água e gás, a soma das saturações deve satisfazer a restrição, pois cada valor de saturação de um fluido sempre será uma fração do volume total dos poros. Dessa forma, a saturação do óleo mais a saturação da água mais a saturação do gás é igual a 1, quando consideramos a saturação como fração. Uma vez que a soma do espaço poroso ocupado por cada fase deve ser igual ao espaço total dos poros, se apenas óleo e água estiverem presentes em um reservatório, então a saturação do gás é igual a 0. E a equação fica sendo saturação do óleo mais a saturação da água igual a 1. Para determinar o volume de óleo num reservatório, é importante conhecer um conceito chamado de fator volume de formação. Sabemos que o volume dos poros, ou a porosidade, é uma medida de quanto óleo pode estar contido na rocha reservatório. No entanto, temos que considerar que o óleo, e principalmente o gás, se encontram em pressões e temperaturas acima da pressão e temperatura atmosférica. Então, imagine um volume de óleo contido em condições de pressão e temperatura no reservatório que está dentro de um recipiente com um êmbolo. Olhando para o esquema, consideremos essa condição de 150 atmosferas e 130 graus, muito semelhantes às condições de reservatório. Para simular as mudanças de pressão e temperatura quando este óleo é trazido para a superfície, vamos expandir o êmbolo do recipiente, permitindo a queda da pressão e temperatura para 50 atmosferas e 80 graus Celsius. Veremos que o volume aparente do óleo diminui e que aparece gás que inicialmente não estava, mas que se desprendeu da fase oleosa devido a que sempre esteve presente na forma de gás dissolvido. Se continuarmos a recolher o êmbolo, de modo a termos novas condições de pressão e temperatura de 10 atmosferas e 50 graus Celsius, verificamos que o volume do óleo diminui ainda mais e mais gás se separa da fase oleosa. Finalmente, em condições atmosféricas, temos que o volume de óleo final é menos da metade do volume de óleo em condições de reservatório, assim como vemos um volume de gás considerável. Esta condição de óleo no reservatório e na superfície é muito importante de ser determinada, pois o óleo que de fato será comercializado é o óleo em condições de superfície. Dessa forma, é possível determinar um fator que permita, a partir do volume de óleo de reservatório, saber quanto óleo teremos na superfície. Esse é o fator volume de formação, que é definido como a relação entre o volume de óleo mais o do gás dissolvido em condições de reservatório sobre o volume do óleo em condições de poço ou em condições de superfície. Os valores do fator volume de formação sempre são maiores que 1 e deve ser compreendido da seguinte forma. Para se ter um barril de petróleo em condições de pressão e temperatura atmosféricas, é sempre necessário extrair um volume maior de óleo em condições de reservatório, pois o volume de óleo nessas condições não é só óleo, sino gás dissolvido que se separa quando as condições de pressão e temperatura diminuem. Então, a análise volumétrica é importante porque permite determinar quanto de óleo estará presente no reservatório a partir das propriedades da rocha vistas nesta aula, que é a porosidade. Mas só conhecer o volume de poros não é suficiente. Precisamos saber o volume do buque, ou seja, da rocha de reservatório que contém o petróleo. Depois determinamos um valor que represente a porosidade média da rocha, ou seja, sua capacidade de conter óleo. Sabemos que o óleo não está sozinho, precisamos conhecer sua saturação, ou seja, a fração do volume de poros que é ocupada somente pelo óleo. Dessa forma, o volume do óleo deve ser igual ao volume do buque vezes a porosidade como fração e vezes a saturação também como fração. O volume do buque pode ser determinado pela área vezes a altura. A área é considerada a extensão do reservatório e a altura seria sua espessura. Então, o volume do óleo é igual a área vezes altura vezes porosidade vezes saturação do óleo. Conforme descrito, esta equação dá o volume de óleo nas condições do reservatório. Para obter volume de óleo em condições de tanque de estoque ou de superfície, o fator volume de formação para o óleo deve ser incluído.
Dessa forma, temos que o volume de óleo fica sendo volume de óleo igual a área vezes a altura, vezes a porosidade, vezes a saturação do óleo sobre o fator volume de formação.